Olá, queridas, como vocês estão? Hoje nossa aula é sobre projeto integrador. E na última aula a gente conversou bastante a respeito do nosso tema, que é transformando realidades através do design. E então eu pedi para que vocês pensassem dentro desse tema o que vocês desenvolveriam como projeto integrador. Vocês ficaram com essa tarefa para trazer para a próxima aula, que é hoje. Em cima daquilo que vocês decidiram, a gente vai trabalhar agora o embasamento desse tema e como então começar a desenvolver. Então, primeiro a gente vai problematizar o que vocês vão fazer. E eu criei um questionário, já está pronto um modelo, colocado lá no Classroom, que é um questionário para ajudar vocês a verificar se o tema que vocês escolheram dentro do projeto integrador é apropriado para vocês desenvolverem. Através dessas respostas, vocês vão conseguir entender se o que vocês escolheram está alinhado com o projeto, quais são os objetivos desse projeto integrador que vocês vão desenvolver, dessa atividade, e até onde vocês querem chegar. E como organizar essas atividades para que até o final do ano letivo vocês possam, então, finalizar o projeto integrador. E para isso, eu comentei com vocês na minha última aula de projeto integrador que um projeto integrador pode ser qualquer coisa dentro desse tema que envolva a aprendizagem do curso de design. E eu dei um exemplo para vocês de uma casinha de madeira que eu pretendia desenvolver para as minhas filhas, usando materiais reciclados. E eu trouxe então um vídeo para mostrar para vocês essa casinha. A gente terminou no último sábado. Elas estão muito felizes e a gente também tá por poder realizar um sonho dentro da nossa possibilidade, da nossa forma. E então eu fiz uma resposta em cima desse questionário sobre esse meu projeto integrador. Foi um projeto que eu fiz durante a minha quarentena, mas que poderia ser um projeto feito pelo curso. Então a primeira pergunta vai trabalhar sobre a fase da problematização. E aí eu perguntei para mim mesma, né? Tô respondendo o questionário, que é o que vocês vão responder por escrito e me enviar. A minha escolha é atual, por quê? Né? E aí, dentro dessa minha escolha atual, eu respondi, então, que a minha escolha é atual, porque dentro da pandemia do Covid-19, as minhas filhas queriam um lugar para brincar mais fora de casa. E então, casa, né, com a situação que a gente está vivendo hoje. E por isso é um tema realmente atual. É relevante porque, sim, faz alguns anos que as minhas filhas querem uma casinha de madeira e eu pude usar, né, meus conhecimentos como arquiteta em termos de projetar, de calcular materiais, de orçar, de levantar quantidades para poder então desenvolver esse sonho dela. E eu também pretendo trabalhar com sobras de material. Eu trabalhei com sobras de material reciclável. Ou seja, aqui no meu condomínio tem muito resto de obra, entulho, que é jogado direto, né, no lixão. E eu aproveitei várias madeiras de obras, então, para executar, além de sobras da minha própria obra, que eu já construí. Já vai fazer 6 anos, mas eu tinha restos de tinta que ainda dava para usar, resto de madeira, de forro. Então eu utilizei tudo isso. Isso me trouxe também uma consciência ambiental, que é algo bastante relevante dentro das marcas formativas do Senac. A terceira pergunta é: minha escolha desenvolve quais conhecimentos que eu estou aprendendo durante o curso? Então, o desenvolver de um projeto de uma casinha, né? Eu pude aplicar meus conhecimentos de levantamento do local, meus conhecimentos de criação de projeto, meus conhecimentos de ergonomia, visando que era um espaço para criança, então eu tinha que adaptar todas as medidas aos padrões de uma criança, de cores que eu ia escolher, de poder usar os softwares de desenho, de 3D, de poder também estudar a ordem e o planejamento de cada etapa. Vocês aprenderam um pouco isso de como planejar, e a nossa última C vai falar sobre o planejamento de obra. E como eu executei, foi uma obra que eu executei. Além disso, trabalha, como eu disse, as marcas formativas do Senac. Quais são elas? Domínio técnico e científico, uma vez que eu preciso conhecer, ter o domínio técnico para poder desenvolver o projeto. Atitude empreendedora. Eu não tinha habilidade, apesar de ter habilidade de desenho, de projeto, eu não tinha habilidade de marcenaria.
A gente já teve que adquirir uma serra tico-tico e aprender aí coisas que eu não sabia fazer, né? Atitude sustentável, uma outra marca formativa do Senac. Então, eu já disse, eu vou utilizar sobras de material de obra, isso me traz uma atitude sustentável. E também não vou deixar sobrar nenhum material. Atitude colaboradora é uma outra marca formativa. E a minha atitude colaboradora é porque eu contei com a ajuda de toda a minha família, inclusive das minhas filhas. Vocês vão ver no vídeo que elas participaram pintando, participaram organizando, tudo que é claro que uma criança pode participar com segurança. E a última marca é visão crítica. Eu pude analisar e ter uma visão crítica dentro do valor que eu tinha, que eu poderia gastar, até onde eu poderia chegar. É claro que eu poderia ter feito uma casa muito mais nobre, com um acabamento muito melhor, mas a gente tinha um orçamento limitado para fazer isso. E nós, então, trabalhamos dentro desse orçamento. A próxima pergunta fala para quem eu vou fazer esse projeto. Você vai responder para o seu projeto. No meu caso, eu estou fazendo para as minhas filhas. E que vidas eu vou transformar ou melhorar? No meu caso, a vida das minhas filhas, que vão usufruir desse espaço, mas a minha vida como família também, porque o fato delas brincarem no sol, numa área externa, traz muito mais saúde para elas. E também essa fase de execução, de preparo da casinha vai marcar a nossa vida como família. Além disso, das amigas, que quando vierem aqui vão poder brincar nesse espaço também. Próxima pergunta, quais as necessidades do cliente, né? Cliente, no meu caso, são minhas filhas, mas você vai ter o seu cliente. Quais as necessidades que você vai atender? No meu caso, a necessidade de encontrar um lugar para brincar na área externa, com espaço suficiente para eu colocar todos os brinquedos que elas tinham de casinha e organizar através de prateleiras, de baldinhos, tudo que a gente já tinha aqui em casa. Eu não comprei nenhuma prateleira nova ou nenhum baldinho, cestinha nova. Tudo que vocês perceberem no vídeo foi realmente usando o que a gente tinha aqui. Próxima pergunta, em qual local eu vou interferir? No meu caso, nos fundos, né? No jardim dos fundos da minha casa. E qual problema eu vou resolver? O problema de não ter um lugar para brincar e passar muito tempo dentro de casa, né? O que eu vou entregar? Isso é muito importante, né? A gente ter claro o que vai ser entregue como projeto integrador. No meu caso, eu entregarei, ou eu entreguei, né? Porque já aconteceu, a casinha pronta, a execução de uma casinha já pronta, com todos os acessórios, pintada, bonitinha. Você tem que me dizer o que você vai entregar como projeto integrador. E isso vai estimular você a planejar o seu projeto integrador. E por que eu vou fazer esse projeto, né? Por que é importante eu fazer isso? No meu caso, para realizar o sonho das minhas filhas, para aplicar os meus conhecimentos de projeto, para encarar um desafio de economizar utilizando materiais de sobras, materiais recicláveis, e o desafio de trabalhar com marcenaria, que foi algo que eu sempre tive muito interesse, mas eu nunca fiz. Essa é a primeira etapa da problematização. Respondendo essas perguntas, vocês vão conseguir problematizar e alinhar as marcas do Senac e saber então se o seu projeto integrador está dentro daquilo que se pretende como projeto integrador dentro do Senac. A próxima etapa é a fase de desenvolvimento. Então, eu fiz também uma lista de perguntas para auxiliar vocês nessa etapa. Quais são essas perguntas, né? Quais as etapas do meu trabalho? Aí você já tem tudo definido, você já sabe o que você vai entregar, você já sabe para quem vai ser feito, você já sabe quais os problemas você vai resolver, você já sabe como vai fazer, mas quais são as etapas? É importante saber a etapa, porque sabendo a etapa, você consegue organizar também o prazo. Vamos lembrar que nós temos aí alguns meses para terminar o curso, vai terminar no começo de dezembro. Então, nós devemos nos planejar para isso, para terminar o projeto integrador também nesse prazo. Quais as etapas, então, do meu trabalho? No meu caso, levantamento do local. Precisava medir, saber o espaço que eu tinha disponível para colocar uma casinha. A criação. Como vai ser essa casinha, né? Eu, no caso, mostrei para as minhas filhas, elas aprovaram o meu projeto, né? Deram palpite e tudo.
Depois o desenho do projeto e a criação do 3D, porque eu desenhei em 3D para que elas pudessem então entender. Depois o quarto, levantamento dos materiais e dos custos. Eu precisava saber quanto custava, até porque não dá para iniciar um projeto sem saber o custo dele, né? No meu caso, que eu não tinha uma renda assim sobrando para fazer isso. A quinta etapa, compra de materiais. Precisava ligar e ver o que eu precisaria comprar, como que eu compraria, né? E por último, a execução da casinha. Então, são 6 etapas no meu caso. Próxima pergunta, precisarei de algum recurso tecnológico? Quais? É importante eu saber para ver se eu tenho esse recurso ou se eu vou precisar desenvolver. Eu, no meu caso, precisei sim do computador, com o SketchUp, que eu trabalhei tudo no SketchUp, com PowerPoint, que eu também usei, Excel, eu também usei, e internet, porque eu fiz algumas pesquisas de preço pela internet. Precisarei de algum recurso humano? Quais? Sim, do meu marido, essencial, porque tinha coisas que eu não conseguia fazer, e das minhas filhas. Precisarei de algum recurso físico? Quais? Sim, eu preciso de uma trena eletrônica, serra tico-tico, pincel, rolo de pintura, martelo, fora os materiais de execução. Você também precisa levantar se você precisa de algum recurso físico. Precisarei de algum recurso financeiro? Quais e como eu vou conseguir os recursos quando se trata de valor? Eu precisava de recursos financeiros. De acordo com a lista de materiais, eu sabia o custo que eu teria e algumas coisas eu consegui, então, por doação de obras, de resto de obras e fui eliminando da minha planilha. O que faltou, que eu precisei gastar, a gente fez um acordo com as minhas filhas e elas, então, colocaram para vender alguns brinquedos, porque aqui no nosso condomínio a gente tem um grupo de venda de usados e elas colocaram vários brinquedos e algumas roupas e venderam e elas então arrecadaram todo o valor restante, porque a gente combinou que só iniciaria a compra dos materiais depois que a gente tivesse esse valor. E por último, eu coloquei uma planilha com planejamento de todas as atividades. Então, verifiquem aqui, ó. Eu tenho todas as minhas 6 atividades que eu falei, colocadas então com datas de início e fim, o tempo mais ou menos que eu imaginei para executar, o recurso tecnológico, o recurso humano, o recurso físico, o recurso financeiro. Eu distribuí isso e fui colocando em tempos, para que eu pudesse saber quanto tempo isso ia demorar, né? Quanto tempo eu teria para executar. E depois eu acabei criando uma arte aí usando o Canva, que vocês já conhecem, colocando um cronograma que a gente chama de gráfico de Gantt. Isso é muito usado em gerenciamento de projetos, em que eu tenho datas por semanas e como ocorre isso. Então, vocês podem perceber que do levantamento do local até a compra de materiais, uma atividade terminava para outra começar. Mas a execução e a compra de materiais teve um período no meio que elas aconteceram juntas. E por que isso? Porque eu fui vendo que agora, puxa, vai precisar um pouco mais de telha do que eu tenho. Então, eu ia e comprava telha. Vai precisar um pouco mais de, um pouquinho mais de tinta. Eu fui e comprei a tinta. Eu fiz isso para que não houvesse desperdício de dinheiro e nem desperdício de materiais. Então, o que eu espero de vocês? Eu espero que vocês respondam esse questionário de uma forma bem sincera e bem embasada no seu projeto. Se você quiser colocar desenhos, croquis, imagens, fique à vontade. E depois que você, então, crie um planejamento das atividades, pode ser como uma planilha, igual a que eu criei, ou pode ser um cronograma como esse de baixo, que tem uma imagem, um gráfico de Gantt, pode ser por tópicos, da forma que você achar melhor, mas que precisa ter o início e o término de cada atividade. Lembrando, a data final vocês podem colocar na primeira semana de dezembro, tá bom? E distribuindo, então, tudo que é preciso fazer. Isso vai servir de guia para vocês desenvolverem as atividades do seu projeto integrador. E para me ajudar, ajudá-los. Porque através desses cronogramas eu vou poder acompanhar, então, as atividades de vocês
e poder auxiliar dentro das UCs, eu e o André, tudo aquilo que vocês precisam de apoio para desenvolver esse projeto integrador. Bom, eu espero que vocês curtam aí o vídeo do meu projeto integrador e que vocês se inspirem para fazer algo bem bacana dentro desse tema, tá bom? Abraço para todos vocês, até mais.